Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nos programas Texto e Contexto desse mês, nós estamos conversando sobre as profecias do livro do profeta Daniel. Já tivemos 2 programas onde conversamos sobre a estátua de Nabucodonosor e também sobre a visão dos 4 animais. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as 2.300 tardes e manhãs, a visão presente no capítulo 8 do livro do profeta Daniel. Antes de apresentar os convidados que vão nos ajudar nessa conversa no programa de hoje, queria desafiar você a compartilhar esse programa. Compartilhe com seus amigos, familiares, para que mais gente tenha acesso ao programa Texto e Contexto, tenha acesso a esse conteúdo, seja edificado por meio desse conteúdo. Temos a alegria de ter conosco no programa Texto e Contexto de hoje os pastores Kennedy e Adailson. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Que Deus possa usá-los nesse programa. Sejam muito bem-vindos ao programa Texto e Contexto. Amém. A paz do Senhor Jesus, pastor Eleilton, pastor Adailson. A paz, irmãos, irmãs, é muito bom estar aqui e será uma conversa muito boa, muito proveitosa. Graça e paz a todos os irmãos que nos assistem, os pastores, né? Que mais uma vez a gente cresça um pouco mais, né? À luz das Escrituras. Vamos para o nosso estudo. Amém. Bom, como eu disse, nós vamos falar então neste programa sobre a profecia presente no capítulo 8 de Daniel. Nós estamos numa série de programas dando uma olhada em algumas profecias presentes no livro do profeta Daniel. E no capítulo 8 nós temos então a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Esse capítulo começa contando para a gente que Daniel teve essa visão no 3º ano do reinado do rei Beltesazar. Então ele tem a visão narrada no capítulo 8. É uma visão que ele teve pouco tempo depois da visão do capítulo 7, que também foi uma visão no reinado desse mesmo monarca, a visão dos 4 animais que estudamos na semana passada. Essa visão do capítulo 8 de Daniel é uma visão que fala de um tempo muito difícil, de um tempo de muita aflição na história do povo de Deus. É muito importante olharmos com atenção esse capítulo. Eu queria desafiar você que está nos acompanhando a, de repente, tomar a sua Bíblia, né, abrir aí no livro do profeta Daniel, no capítulo 8, para a gente examinar atentamente essa profecia do capítulo 8, porque é muito importante entendermos corretamente essa profecia. Infelizmente, tem gente que faz uma bagunça, né, ao interpretar essa profecia e acaba dando uma forçada monstro nesse texto para acomodar aí algumas doutrinas. É importante a gente entender. E olhando aqui a própria Escritura Sagrada, você vai ver que o texto pelo texto nós vamos chegar aqui a uma interpretação que está alinhada, né, com aquilo que a Escritura Sagrada diz. Mas vamos lá. Quero começar com o pastor Kennedy. Nessa visão que Daniel tem aqui no capítulo 8 do seu livro, ele diz no versículo 3 que ele viu um carneiro com 2 chifres. Inclusive, um chifre era mais alto do que o outro. Comenta um pouco para a gente sobre esse animal, esse carneiro com 2 chifres que Daniel vê aqui no início da sua visão. A que esse carneiro se refere, né? Qual o significado desses 2 chifres aí, até de tamanhos diferentes, né, que esse carneiro tem? Fala um pouco para a gente sobre isso, pastor. Sim, o próprio texto explica, o próprio texto responde, né? No verso 20, nós temos a interpretação do que o carneiro significa. Aquele carneiro com 2 chifres que vistes são os reis da Média e da Pérsia. Então, a resposta está no próprio texto, né? A gente não precisa ficar fazendo nenhum malabarismo aqui, inventando nada. O carneiro, então, representa o Império Medo-Persa, que vai se levantar exatamente aqui nesse contexto de Beltesazar, né? Ele vai se levantar aqui. Os 2 chifres, é curioso porque na visão que Daniel tem, ele vê um carneiro, ele tem 2 chifres, mas ele chama atenção para esses 2 chifres.
um era maior do que o outro, e o maior subiu por último, ou seja, o outro chifre menor veio primeiro, sobe-se um segundo chifre e passa em tamanho o primeiro chifre. Ele está fazendo uma referência ali aos dois monarcas, a dois reinos. O reino da Média, que era um reino já fortalecido naquele período, e esse reino ele é absorvido e ultrapassado pela Pérsia com o surgimento de Ciro o Grande. Então, vai ficar até muito claro isso no próprio livro de Daniel, até às vezes para não fazer uma confusão entre quem é que manda aqui nesse império. A gente vai ver dois personagens, Ciro e Dario. Dario era um Medo, né, da Média, e Ciro da Pérsia. Então Ciro é o grande imperador e Dario fica ali administrando a capital do império, né? Então esse carneiro representa o império medo-persa que vai se levantar nesse contexto. Os dois chifres traz exatamente essa ideia de poder, de autoridade, né? Então chifre aqui é sempre uma ideia de poder, autoridade, rei, e ele simboliza exatamente isso. O chifre menor é o reino da Pérsia e o seu representante, a sua autoridade, o reino da Média, perdão, e o chifre maior, que subiu depois, é o rei da Pérsia, o Ciro Grande, que vai aparecer lá no livro de Isaías, e é um grande personagem aqui, né? Interessante é que é a precisão, né? A precisão da profecia. Sim. Não tem como a gente ficar assim, confundido em relação à precisão, né? Porque é Deus falando, e como a gente acredita e nas Escrituras como sendo a revelação de Deus, então Deus ele faz uma revelação. Vamos supor que nesse caso aqui nós temos aí 11 anos para acontecer, e nesse caso aqui, a queda da Babilônia, a partir da profecia, mas Deus ele dá precisão. São dois chifres, são dois reinos, um é um pouco mais forte que o outro, né? Então assim, essa precisão de Deus, né? Ela é uma característica dele, né? Ainda que ele está usando de uma linguagem utilizando esse símbolo como a ponta para o chifre, como o próprio animal, mas ele mesmo, como o pastor Kennedy falou, ele deu a interpretação. São dois reinos, né? Então isso é interessante, a precisão que Deus usa nas suas profecias. É muito interessante isso. E um fato importante que a gente precisa notar nesse texto do capítulo 8 é exatamente a naturalidade do texto. O texto não é... Eu acredito que o texto se tornou difícil por causa daquilo que foi colocado dentro dele, né? Então o texto já está trazendo para a gente um tempo, um período desses fatos. Então ele já está falando ali, olha, é o Império Medo-Persa. A própria interpretação já está trazendo isso. Então a gente precisa seguir essa naturalidade do texto, né? Porque senão aí a gente vai se desviar do entendimento. É isso. Eu fico impressionado mesmo com essa precisão do texto, né? Nós estamos aqui, nesse período que Daniel recebe a visão, ainda o Império Babilônico, né, no poder, né? Ainda a Babilônia muito poderosa, e Deus já mostrando para Daniel a queda da Babilônia e esse novo império que surgiria. Eu lembro que acho que foi o pastor Adailson comentou até no primeiro programa que muita gente tem dificuldade na hora de datar o livro do profeta Daniel, exatamente por conta da precisão, né? Como pode alguém lá atrás estar escrevendo sobre fatos futuros? Então, muita gente vai acabar colocando a data do livro como tardio, né? Como se ele tivesse sido escrito depois. Mas é porque nós temos o próprio Deus aqui dando essas revelações. O que controla a história está revelando a história. Bom, apesar de esse carneiro com dois chifres ser poderoso, né, o versículo 4 chega a falar aqui que esse carneiro dá amarradas para todo quanto é lado, né, sai dando chifrada para tudo quanto é lado, e ninguém pode se livrar do seu poder, né, porque ele cresce mesmo, o Império Medo-Persa se torna um império poderoso. Na sequência, Daniel vê um bode que não tocava o chão.
e que tinha um chifre entre os seus olhos. Olha um novo animal que aparece. Primeiro um carneiro, né, com chifres irregulares, agora um bode que não toca o chão e que tem um chifre entre os seus olhos. O que esse animal representa, pastor Adailson? Comenta um pouco para a gente agora sobre esse bode presente aqui nessa visão do capítulo 8. Então, é a mesma lógica do texto, né? O carneiro é um reino que foi unificado ali, você tem as duas pontas, né? E olha que agora ele vê na visão um bode que vem sem tocar no chão, né? Parece que ele vem voando, flutuando. E ele tem essa ponta enorme, né? Essa ponta representa Alexandre, né? Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, como vão chamar. Ele é o imperador, ele sucede o pai, Filipe, da Macedônia, ele é o imperador então, e ele tem, em pouco tempo, talvez, assim, do que a gente conhece, né? Um poder bélico que vai dominar em pouco tempo, coisa de 13 anos ou menos, né? O mundo conhecido daquela época. Então, o mundo daquela época, o mundo que era conhecido daquela época lá, é dominado por esse Alexandre, que é a ponta, né? Notável que vem nesse bode e que dá também marrada no carneiro e bagunça completamente ali o carneiro, né? Destrói completamente ali os poderes, a força do carneiro e subjuga o carneiro. Então é o império que passa a subjugar as nações. Então ele tem um domínio universal naquela ocasião lá. E é o reino da Grécia, né? E essa ponta é Alexandre. Alexandre, ele é filho de um rei, né? Educado por um filósofo importante da história, né? Então, até os 16 anos, dizem, né? Que até os 16 anos ele foi bem educado, né? Ele participou da melhor educação que tinha. Aristóteles, né? o grande, né? Então, ele acaba sendo uma pessoa que tem um conhecimento fantástico, não só um conhecimento fantástico nas artes, na ciência, mas também bélico, né? Porque ele consegue derrotar não só os medos e persas, que são o poder universal até então, mas o reino dele se estende até a Índia, né? Então ele tem um alcance fantástico. Isso devido ao exército, ao poder bélico, à tática de guerrilha que ele acaba desenvolvendo. Mas o texto diz também que no momento de auge ou da força, a ponta do bode se quebra, né? E dela sai 4 pontas, né? O texto diz. E é isso que a gente fala da precisão, né? Nós estamos aqui vendo agora Daniel falando de um reino que vai aparecer 200 anos depois. Ele fala da ponta notável, que é Alexandre, porque de fato Alexandre é conhecido, considerado como um general notável, com uma capacidade bélica, um exército fantástico, uma tática de guerra também fantástica. E olha que no auge da ponta, diz o texto, ela se quebra. E a gente sabe que Alexandre morre com 32 anos, morre novo, né? E 4 pontas se levantam depois dele, né? E a história, qualquer livro de história, seja César Cantu, secular ou qualquer outro livro de história, vai falar para você que depois que Alexandre morre, o reino dele é dividido por 4 generais que ele tem, que é Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco. Seleuco, né? O primeiro vai pegar a Grécia, né? Ele foi com uma parte da Grécia, o outro vai pegar uma parte do Egito, o outro vai pegar a Ásia e Seleuco vai pegar a Síria, né? Por isso que tem um envolvimento aqui com Israel. Então, olha como a precisão é fantástica. As 4 pontas representam 4 generais que se tornam reis, que herdam partes daquele grande reino e eles vão, a partir dali, iniciar dinastias em cada reino desse, né? Então, essa precisão é fantástica da profecia. Sim. É curioso porque a própria história de Alexandre, esse fato eu acho muito, muito interessante, é o fato de que ele não tem filhos, né? Uhum. Aqui está a precisão, de novo, de Deus que controla a história, né? Ele não tem filhos, ele não deixa herdeiro, por isso que os 4 generais assumem o reino e dividem esse reino, né?
E essa precisão, e eu creio que aqui é importante a gente frisar isso. Esse bode representa o Império Grego. De novo, a profecia aqui, Deus está marcando o tempo desses acontecimentos. Está ali, isso é pontual. Os detalhes são impressionantes. Então, Alexandre não deixa herdeiro, os seus 4 generais assumem esse império e a partir daí, o que Alexandre deixa de uma herança histórica é o helenismo, né? Onde a gente vai ver que é extremamente fundamental para o Novo Testamento. Mas já está dado aqui na profecia. É muito claro, isso não tem, ninguém discute, inclusive, né? Eu, pelo menos, não conheço ninguém, nenhuma linha teológica que discorda de que esses 4 chifres, de que esse chifre grande é Alexandre e que os 4 são os 4 generais dele, né? É isso aí. Acho que o próprio texto, né, deixa claríssimo isso, né? Versículo 21, o bode peludo é o rei da Grécia. É o rei da Grécia. Sim. E os 4 chifres que se levantam no lugar dele, do que foi quebrado, significa 4 reinos que se levantarão da mesma nação, mas não com a mesma força. Com a mesma força. Parece que foi até uma das razões do enfraquecimento do Império Grego foi essa divisão. Acho que ninguém, na verdade, estava esperando, né, que o Alexandre morresse assim tão prematuramente. Bem no auge, né? Bem no auge. E aí você tem que dividir o Império. Né? Ao que tudo indica, parece que eles não conseguiram caminhar juntos, né? Num único Império. A velha briga pelo poder. Eles vão ter disputa. A história fala que eles vão ter disputa, né? Eles vão criar ali, entre eles vai ter alguma disputa. Só que isso facilitou, né, como o pastor Kennedy falou, isso facilitou a helenização. Então, mesmo no auge do poder de Alexandre, isso que acontece com ele também já é proposta de Deus, já é projeto de Deus. O fato dos 4 generais dividirem o reino, tá? Mas eram 4 generais gregos. O que o pastor Kennedy frisa, né? O bode simboliza a Grécia. A ponta pequena, o imperador Alexandre o Grande. Então, assim, a gente tem que ficar aqui, preso a esse período de tempo aqui, aonde nós chegamos, né? Então, nós paramos aqui. Aonde é que nós paramos? Ele começa falando do carneiro, aí o bode vence o carneiro e se estabelece como o imperador, como única nação, como reino universal. Então nós estamos aqui dentro desse período que vai de 500 e pouco a Pérsia até 331 entre a Grécia. Então é nesse período, de 331 até a chegada do Império Romano. Então nós estamos trancado ou fechado dentro desse período cronológico de acontecimentos. Se a gente sair daí, aí a gente tem que voltar para um capítulo antes, né? Isso aí. Então não dá para sair sem voltar para um capítulo antes. Legal. Você falou ponta pequena, mas na verdade é o chifre notável. Chifre notável é o Alexandre. Notável. Porque a ponta pequena é do 7. O chifre pequeno vai sair agora. Né? Continuando a leitura do texto aqui, depois que o texto comenta esses 4 chifres que surgem, aí o versículo 9 diz assim: e saiu um chifre pequeno de um deles e cresceu muito para o sul, para o oriente, para o lado da terra gloriosa. Então, na visão de Daniel, ele vê um chifre pequeno surgindo de um dos 4 chifres, né? Que, como você explicou, os 4 chifres dizem respeito a esses 4 generais, né, do império do Alexandre. Então, um chifre pequeno surge aqui. E aí, a continuação da visão parece descrever um período de intenso sofrimento. Esse chifre pequeno que surge, ele surge para trazer muito sofrimento para o povo de Deus nesse período em que ele surge. Eu queria que o pastor Kennedy comentasse um pouquinho para a gente sobre esse chifre pequeno, quem é esse chifre pequeno, o que esse chifre pequeno ele vai fazer. Sim, eu queria começar respondendo o quem ele não é, né? Só para a gente pontuar aqui de novo. Esse chifre pequeno do capítulo 8 não é o mesmo chifre pequeno do capítulo 7. Nós precisamos deixar isso aqui muito claro, né? Nós estamos falando de períodos diferentes. No capítulo 7, o chifre pequeno do capítulo 7 aparece no 4º animal, que lá é representado pelo Império Romano. Então o chifre pequeno do capítulo 7, ele surge de entre um dos 10 chifres do 4º animal,
que é um reino que virá depois do Império Romano. Então lá é escatológico. Capítulo 8 fala de um chifre pequeno, mas esse chifre pequeno aqui não é o mesmo do capítulo 7. Nós estamos em períodos diferentes. Lá é o quarto animal, representando um período bem para frente. Inclusive, pastor Kennedy, lá no 7, o Império Grego é o leopardo, né? Já passou já. Exato. O período do leopardo. Exatamente. O Império Grego lá representado pelo leopardo com 4 cabeças, né, e 6 asas, os 4 generais de novo representados, né? E aqui, de novo, então vamos pegar o recorte. Aqui o Império Grego é representado pelo bode. Então nós estamos agora onde? No Império Grego. Qual é o período aqui? O período que o pastor Adailson falou. Nós estamos ali no terceiro, quarto século antes de Cristo. Então, ok. Só para deixar isso claro, né? Esse chifre pequeno do capítulo 8 não é o mesmo chifre pequeno do capítulo 7. Ele não representa aqui o Império Romano ou Roma Papal. Não tem nada a ver. Porque há uma tentativa de fazer uma conexão. Nós estamos em períodos diferentes. Isso aqui é interessante frisar, né? Agora, vamos ver algumas características desse chifre pequeno. No verso 8 diz assim: o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. O pastor Adailson já falou sobre ele, né? São os 4 generais de Alexandre, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Então, o chifre pequeno sai de um desses 4 chifres. De novo, ele está marcando o tempo. É muito específico aqui. Sai de um desses, ou seja, de um desses generais, né? Verso 9 diz o seu lugar de ação. É importante também a gente entender onde que esse chifre pequeno age, né? Verso 9 diz: de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. A terra gloriosa aqui é a Palestina, né? A terra de Canaã, ali o povo de Israel. Então nós temos aqui uma referência geográfica, nós temos um endereço. Isso significa que esse chifre pequeno, a atuação dele é regionalizada, é localizada, não é global. Isso é importante da gente notar, né? Aí nós vemos também a sua ação, o que ele faz. Versos 10 aos 12. Né? Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então ele lança por terra e pisa alguns dos exércitos dos céus, uma referência ao povo de Deus. Uma referência clara ao povo de Deus aqui. Eu quero notar aqui que ele fala do príncipe dos exércitos que tirou dele o sacrifício diário. Isso aqui também traz um dado histórico. O dado histórico de que nesse período desse pequeno chifre, na terra gloriosa, no povo de Deus, não tem rei. Nós vamos ver que o último rei de Judá, a dinastia dos reis terminam ali na invasão da Babilônia. Se não me engano, Ezequias. Por que aqui atribui ao príncipe do exército do céu o sacrifício diário? Porque é um período em que na terra de Israel, quem organiza a vida social é o clero, são os sacerdotes. Né? Então, esse detalhe também é importante. Só um detalhe, quando Paulo está sendo interrogado, que batem nele, né? Paulo fala, né? Quando Paulo fala, Deus te ferirá a parede branqueada, ele fala, desculpa, eu não sabia que ele era sacerdote. Porque diz a lei, não falar mal contra o príncipe do teu povo, né? Exatamente. Então, é interessante notar que, de novo, nós temos uma marcação de tempo muito clara, muito específica, até esse detalhe de que nesse período não tem rei em Israel. Não tem a monarquia. Ela não está, ela está ausente. Né? E aí, então respondendo, né, a pergunta, quem é essa figura? Nós vamos ver que a pessoa que encaixa perfeitamente aqui é Antíoco IV, Antíoco Epifânio, né? Ele é o 8º rei da dinastia do Seleuco, que vem de um dos generais,
né? Ele reinou entre 175 a 164, já próximo do fim da divisão ali a Grécia já está totalmente, o Império Grego está totalmente já defasado, Roma já está crescendo, né? E é Antíoco que se caracteriza por esse ódio ao povo de Deus, onde ele vai até Jerusalém, onde ele muda a ordem de culto, a adoração ao Senhor, ele sacrifica um porco dentro do templo, né? Ele coloca uma estátua de Júpiter dentro do templo de Deus, ele ordena a adoração a Júpiter. Então, olha, nós temos todas as características aqui de que Antíoco Epifânio, Antíoco IV, ele é esse chifre pequeno. Como o pastor Adailson diz, nós temos um recorte de tempo aqui muito específico. Então, essa ponta pequena, nós não podemos levar essa ponta pequena para um período escatológico, porque o capítulo 8 é um zoom específico nesse período. Se você vê que a gente tem esse tempo, né? Então, assim, ó, você tem o capítulo 7, que tem uma ponta pequena. E você tem o capítulo 8 com uma ponta também pequena. Assim, ó, não dá para a gente fazer como, vamos supor, o sétimo dia, a igreja do sétimo dia faz, que ela acaba unindo uma coisa com a outra. Isso. E dizendo que as duas pontas são as mesmas. Não tem como. Por quê? Porque você está preso a uma circunscrição de tempo, né? Então, todos esses acontecimentos do capítulo 8, toda essa pequena ponta, o que aconteceu nesses tempos de angústia, isso tudo está trancado, cercado, delimitado dentro do período grego. Então, eu não posso avançar o período grego, porque se eu avanço o período grego, já não é mais o reino do bode. Aí entra outro reino. Então, eu não posso fazer esse exagero teológico ou histórico, porque a própria história também, se eu tentar forçar, ela vai ser também... eu vou ter que pegar dados históricos errados aí. Então, eu tenho que me limitar a esse período aqui. Então, a ponta pequena, aqui do capítulo 8, como diz o pastor Kennedy, é da descendência do Seleucida, é Antíoco Epifânes, é tudo que ele fez dos tempos ali, tudo nessa circunscrição aqui, nesse período, nesse tempo, que é da Grécia. Então, é forçar muito, muito, querer dizer que a ponta pequena do capítulo 7 é a mesma ponta pequena do capítulo 8. Isso é forçar, tá? Teologicamente, historicamente, não dá. Então, a gente está se atendo aqui ao período grego, que é de 331 até 63, se não me engano, que é o período que chega a Roma. Então, você tem aqui, esses acontecimentos do capítulo 8 tem que acontecer, terminar, findar nesse período aqui, né? Forçar para uma data posterior, aí... A exegese do texto não permite. A exegese do texto tranca a gente ali, dentro daquele período de tempo. E aqui tem um detalhe, uma pergunta que eu creio que ela seja totalmente desonesta, para forçar o texto, que é a pergunta seguinte: quem no período escatológico representa essas características desse chifre pequeno? Quando você faz esse tipo de pergunta, é desonesta, porque você está sendo tendencioso. Ora, eu posso fazer as aplicações de Antíoco Epifânio aqui, eu posso fazer elas caberem em Hitler, por exemplo. Sim. Mas é Hitler? Não. Por quê? Porque o período histórico do texto me mantém preso dentro do Império Grego. Isso. A ponta pequena sai de dois generais. No 7, a ponta pequena sai do... Nós estamos cronologicamente no pé da estátua. Isso. No pé da estátua. No capítulo 7. Isso, no capítulo 7. Nós estamos no pé da estátua. O pé da estátua é o quê? É o reino de Roma enfraquecido, em partes de barro e em partes de ferro. Entendeu? Então, nós estamos lá. Então, do capítulo 7, a cronologia é escatológica. Sim. É para o tempo do quarto reino. Aqui, a cronologia, essa ponta pequena, é para o tempo do terceiro reino, que é o grego, que é o Seleucida, descendentes de um dos generais que pegou geograficamente essa região toda aí, e ele acaba, por ódio, por não sei porquê, por motivações espirituais, prejudicando a terra gloriosa que é Israel.
Você falou da visão do capítulo 2, né, da estátua do Nabucodonosor. Nós até lembramos aqui na semana passada, você que está nos acompanhando deve se recordar disso também, que parece que a visão do capítulo 7 dos 4 animais é uma repetição com outras imagens do capítulo 2 da estátua, né? Então, o pastor Adailson faz de fato essa conexão, né? No capítulo 7 a gente tem o monstro, que é o Império Romano, e aí com os 10 chifres, que está muito ligado lá essa parte final da estátua, da perna de ferro com os pés, né? Metade barro e metade ferro. Mas é isso, aqui então nós temos uma questão ligada ao Antíoco IV Epifânio, sendo essa ponta pequena, esse descendente, esse Seleusta, que de fato, olhando para a história, como o pastor Kennedy bem pontuou, ele fez coisas terríveis. Eu li até um historiador uma vez que ele usou a seguinte expressão, né, que o Antíoco IV Epifânio é o terror dos judeus. Né, porque, de fato, ele fez atrocidades terríveis. Né? Dizem que ele estava querendo aumentar o império dele e tentou anexar o Egito. Ele estava tentando conquistar o Egito quando foi interceptado por Roma. E aí chegou notícias em Jerusalém que ele havia morrido e os judeus comemoraram. Ele ficou sabendo disso e depois, por isso, ele vem com tudo mesmo para matar judeus, para demonstrar desprezo à religião, oferecendo a porca, né, sobre o altar. Instituiu prostituição sagrada no templo, né? O livro dos Macabeus fala sobre isso. Sim. Inclusive, o livro dos Macabeus é um livro que conta bastante a história desse período. Sim. Eu acho que não é pecado ler o livro de Macabeus, não. Né? Não. É É incentivado, chamado de inclusive. deuterocanônico, né? Ou de deuterocanônico, no caso, né? É um livro histórico que ocorreu nesse período, né? Foi escrito durante esse período aí e aborda os fatos que aconteceu, que foi nesse período aí. Então, Ele não é nossa regra de fé e prática, sim. mas não há nenhum problema em lê-lo para conhecer eventos históricos que aconteceram nesse período. Sim, como o livro de Eusébio, como Flávio José, como qualquer outra literatura histórica, é importante. Isso aí. Bom, continuando a visão do capítulo 8, então Daniel, ele ouve um diálogo entre dois seres celestiais e um deles pergunta sobre a duração desses acontecimentos. São acontecimentos terríveis e ele ouve então a resposta sobre até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados. Né? Essa é a pergunta que é feita aqui. E aí ele recebe a resposta no versículo 14. Até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Pastor Adailson, como entender essas 2.300 tardes e manhãs aqui dentro do contexto dessa visão? Que nós estamos nos esforçando aqui para explicar a visão dentro do contexto dela, amarrada ao contexto dela. Então, como entender essas 2.300 tardes e manhãs aqui nesse trecho? Então, sempre lembrando, frisando, que essas 2.300 tardes e manhã, elas estão dentro do período do bode, dessa ponta pequena. E tanto que a correlação dela é com a ponta pequena. Então, esse acontecimento das 2.300 tardes e manhãs está ligado à ponta pequena do capítulo 8. Antíoco Epifânio, quarto, tal. É esse período aqui, tá? Eu não tenho porquê esticar, fazer um exercício de esticar, de aumentar esse período para outro tempo profético que Daniel já também narrou, né? Então eu estou cercado aqui. Essas 2.300 tardes e manhã, ela pode ser interpretada de duas maneiras, praticamente a gente pode falar, né? A primeira é porque em Israel, né, você tem o sacrifício de manhã e você tem o sacrifício da tarde. Então, eram realizados 2 sacrifícios. Tá? E isso era chamado de sacrifício contínuo. E os sacerdotes, eles tinham essa responsabilidade de efetuar esses 2 sacrifícios. Tá? Então, isso aqui está relacionado também ao templo, ao culto. Né? Quando você chega nessa ponta pequena, e o pastor Kennedy ainda abordou isso, né? Você tem o quê? Você tem uma interferência de Antíoco, tá? Ele impede que os serviços do templo sejam realizados e, com isso, também
os sacrifícios diários. Então, durante esse período, o sacrifício diário ele foi interrompido. Então, qual é o tempo em que eles ficaram interrompidos? Durante 2.300 tardes e manhã. Alguns vão dizer que 2.300 tardes e manhã, dividido por 2, vai dar 1.100 e poucos dias, né? 150. E 1.150 dias, que vai dar 3 anos. 3 anos, né? E eles entendem dessa maneira e colocam que o período em que Antíoco interrompeu o sacrifício diário foram 3 anos. Então, durante 3 anos, ele teve interrompido e depois de 3 anos, né, ele voltou novamente a ser realizado de manhã e de tarde. Seria, então, 2.300 tardes de manhã, seriam 2.300 sacrifícios nessa Isso, interpretação. O sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde, por isso 1.150 dias. Isso, até 2.300 tardes de manhã, sacrifícios, e o santuário vai ficar interrompido. Então ele ficou interrompido. Uma outra maneira de você entender essas 2.300 tardes de manhã é pegando lá a leitura de manhã e tarde e colocar esses 2.300 tardes de manhã como dias mesmo. Então seriam 2.300 dias, isso vai dar 6 anos, né? Então aí a gente vai aplicar esses 6 anos desde a primeira intervenção de Antíoco, em que ele mata um sacerdote. Até esqueci o nome do sacerdote. Ele mata o sacerdote. Nesse período até a restauração do templo, você tem 6 anos. Tá? Então, uns interpretam como sendo 6 anos, esse período de interrupção. Outros interpretam como sendo 3 anos, esse período de interrupção. Para nós, tradicionalmente, para nós promessistas, nós vamos na primeira linha, né? São 3 anos de interrupção ligado apenas ao período do sacrifício de manhã e de tarde ali. Então, essas 2.300 tardes de manhã estão ligadas, fechadas, trancadas ali ao período do Império Grego na Ponta Pequena, que é Antíoco IV. Está muito claro que esse tempo aqui é a resposta que Daniel tem para a duração dessas atrocidades do Antíoco. Então, por isso que talvez o pastor Adeus coloca que são 2 interpretações perfeitamente possíveis, porque assim, elas estão ligadas ao período histórico. Então, ou 3 anos, pegando a primeira interpretação, né, que é a ideia de sacrifícios, então 1.150 sacrifícios, durante 3 anos foi impossível sacrificar no templo por conta das atrocidades do Antíoco Epifânio. Ou então, entendendo como 2.300 dias mesmo, à luz de Gênesis, né? De Gênesis, e aí você tem todo o período, né? Desde quando o Antíoco mata lá o primeiro sacerdote até o momento que o templo foi purificado. Você tem esse espaço de 6 anos. Né? Na história você consegue buscar comprovação das duas visões, né? Porque durou 6 anos o período todo e durou 3 anos o período que o sacrifício foi suspenso. Aí a gente pode falar que é literal. Não importa a maneira como a gente vai interpretar. Se eu interpretar como sendo 2.300 dias, é literal. Se eu interpretar fazendo essa análise de dividindo por 2, é literal também. Então, assim, essa profecia, 2.300 tardes de manhã em Daniel, tem que ser literal. Tá? Eu não posso dar uma conotação, uma ideia profética para tentar esticar esse período. Por quê? Porque o período grego termina em 63 e Antíoco ele está no período macabeu de 175 a 166. Ele está nesse período aqui. Então não tem como eu esticar, passar do período da Ponta Pequena. Quem é a Ponta Pequena? Antíoco. Se passa dele, né? Está fora do texto. Está fora do texto, a gente está esticando. Então, eu não posso passar do período dele, que ele que é a Ponta Pequena. E tem uma pergunta aqui, que é assim, voltando para o texto, né? O programa é texto e contexto, a gente tem que ficar aqui, senão essa é a ideia. Voltando para o texto, assim, a pergunta do verso 13, depois ouvi um santo que falava. Então, Daniel está ouvindo aqui uma conversa de 2 anjos, né? Aí ele faz uma pergunta. Falava, e disse o outro santo àquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão da qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados?
É muito específica a pergunta. Uhum. Então você tem, primeiro, o chifre pequeno fazendo ali barbaridades, né? Aí vem uma pergunta lógica: até quando vai durar essa barbaridade? Então, olha, nós temos um ato ali, nós temos uma pergunta para algo específico. Ali dali. Até quando? E a resposta é também específica. Sim. Até 2.300 tardes e manhãs. Como é que Daniel, um judeu daquele tempo, entendeu essa expressão? Será que ele ficou fazendo conta, matemática? Não. Ele entendeu de forma como um judeu entenderia que ouvisse essa pergunta. E aí vem: e o santuário será purificado. Então, o recorte do texto é muito específico. Você tem uma perseguição, você tem um sacrilégio. Sim. E você tem uma pergunta: até quando vai durar esse negócio aí? E vem a resposta muito clara: até 2.300 tardes. Eu pegar esses termos, exército do céu, santuário, e eu querer dar uma interpretação, achar que é o céu, que é a terra toda, e por isso eu posso esticar por causa dessas terminologias, né? O príncipe do povo, exércitos celestiais, as estrelas que foram deitadas. Eu pegar toda essa linguagem e eu tentar, numa tentativa desesperadora, porque só pode ser, né? Colocar isso num plano universal escatológico, isso é maldade pura. É forçar o texto. É forçar o texto, eu acho que uma informação interessante também que o pastor Kennedy cita é a ideia do e o santuário será purificado. Então, assim, nós temos um fato claro narrado aí. Sim. Você pega lá 1 Macabeus, que é o livro que a gente citou, você tem lá, no ano 165, o santuário foi novamente purificado, foi reconsagrado a Deus. E a partir de então, os judeus começaram a comemorar, inclusive, a todo ano, a festa da dedicação. O próprio Senhor Jesus, no Novo Testamento, tem uma ocasião que ele está em Jerusalém para comemorar a festa da dedicação, que é exatamente essa festa aqui do período interbíblico, né, de quando o santuário foi novamente reconsagrado. Então você tem essa marcação clara. E tem um detalhe, pastor, que a pergunta que é importante também a gente fazer é: o santuário vai ser purificado de quê? Ele está sendo purificado do sacrilégio. Isso. Não há aqui uma purificação de pecado do povo, que o povo pecou. Não é aquela purificação que acontecia uma vez por ano, que o sumo sacerdote havia uma purificação do templo. Não, aqui a purificação do santuário é em detrimento ao sacrilégio que... A profanação do templo. Então é muito específico isso daqui. Você pegar isso daqui e transferir, fazer essas cambalhotas exegéticas de textos desconexos, de gêneros diferentes, é de uma maldade, como o pastor Adão colocou. É isso aí. Ó, texto fora do contexto é pretexto para todo tipo de maldade. E de heresia. Porque o que nós estamos vendo aqui é uma grande heresia, né? Você forçar esse texto fora do contexto aqui. É isso. Texto fora de contexto é pretexto. Então tem que ter cuidado. É porque nós estamos nós estamos no capítulo 8, é o bode o foco aqui. Esses acontecimentos acontecem no período grego. A ponta pequena sai de um dos generais de uma das 4 pontas do Império Grego. Então, tudo dentro do mesmo contexto a gente consegue entender. E a gente não cria pretexto para a heresia, né? Bom, acabamos de dar uma olhada, então, naquilo que a Escritura Sagrada diz sobre esse texto. Você que está acompanhando a gente tem percebido aqui o esforço que a gente tem feito para interpretar esse texto de acordo com o contexto dele. Nós estamos aqui olhando mesmo o que a Escritura Sagrada diz a respeito desse texto. Mas eu queria que o pastor Kennedy comentasse para a gente um pouco agora sobre a interpretação que a Igreja Adventista do Sétimo Dia dá para esse texto. Parece que ela tem uma interpretação bem peculiar para esse texto de Daniel, capítulo 8, as 2.300 tardes e manhãs. E aqui é bom a gente frisar, nós vamos aqui, irmãos e irmãs, aqueles que acompanham o programa Texto e Contexto, nós estamos aqui discutindo ideias. A nossa proposta aqui não é atacar pastor X
ou pastor Y. Nós estamos apenas discutindo ideias à luz da Escritura Sagrada. Então, e a gente cita a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque até onde a gente tem conhecimento, quem tem essa defesa peculiar que nós vamos apresentar é apenas eles, né? São eles que têm essa defesa. Então, queria que o pastor Kennedy falasse um pouco para a gente sobre como eles interpretam esse texto e tentasse explicar também qual é, se não é o que o texto diz, e está tão claro que o texto não diz isso, quais são as verdadeiras motivações, né, para essa visão que é apresentada sobre as 2.300 tardes e manhãs. Sim, temos aí uma questão histórica, né? Então, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia interpreta 2.300 tardes e manhãs? Eles pegam e fazem um cálculo. Eles entendem, em primeiro lugar, que essas 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos. Né? Baseado em quê? Aí eles citam alguns textos. Eu vou citar uma aqui, só para a gente ter ideia, que é Ezequiel 4, 6 e 7. Eles pegam aqui Ezequiel 4, 6 e 7 e diz assim: quando tiveres cumprido esses dias, deitar-te-á sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Então eles pegam aqui e dizem, olha, um dia aqui é 1 ano. 2.300 tardes e manhãs, são 2.300 dias, eles concordam com isso. Mas eles vão dizer, em profecia, é uma frase muito específica, né? Em profecia, um dia representa 1 ano. Baseado nesse texto de Ezequiel, então, não tem como a gente fazer isso. Como nós estamos repetindo aqui desde o início, nós estamos, capítulo 8, presos dentro de um período. Ele não está falando de anos aqui. Mas eles interpretam assim. Se eu for fazer esse tipo de interpretação, eu posso usar 2 de Pedro 3,2. E se eu usar 2 de Pedro 3,2, que diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos? Tá vendo? Se a gente for fazer esse tipo de exercício de interpretação, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se sairmos da intenção do texto, a gente não chega em lugar nenhum. Mas eles interpretam assim. Então eles fazem uma conta de 457 da ordem de Xerxes para a saída do povo de Israel e a reconstrução de Jerusalém até 1844. Eles fazem uma conta desse período e eles chegam ali a 2.300 anos. Na verdade, é 1843. E aí o que acontece? Para justificar o surgimento do próprio movimento adventista. Quem faz primeiramente essa conta é Guilherme Miller, de onde veio o movimento millerista, né, um movimento pré-adventismo, e ele faz toda essa conta para afirmar que Jesus voltaria em março de 1843. Jesus não volta, vem o primeiro grande desapontamento, então ele refaz os cálculos e ele vai afirmar que esse retorno se daria 1 ano depois, 22 de outubro de 1844. E a pregação de Miller era que Jesus voltaria para purificar o santuário terrestre, que para ele, na sua interpretação, era a terra. Como Jesus não vem, e não veio mesmo, vem então o grande desapontamento. Dentro desse grande desapontamento, surge o movimento millerista, ele se divide, ele fica enfraquecido, mas você tem alguns nichos, alguns grupos ainda que surgem. Nós temos 2 grupos importantes, que é um grupo de onde opera ali e está começando a Ellen White, e você tem um outro senhor muito importante nesse período chamado Iran Edson. É ele que tem uma visão, num sábado, ele tem uma visão de que ele vê no céu Jesus saindo, ele vê o santuário celeste no céu e ele vê Jesus saindo do santo para o santíssimo. Então ele diz, olha, Guilherme Miller errou no evento, ele estava certo nas datas, mas ele errou no evento. Jesus, na verdade, não vem em 1844 para restaurar ou purificar a terra como santuário, mas sim Jesus entrou do santo para o santíssimo para purificar o santuário celeste. Daí então vem a grande doutrina, que é a base deles, do santuário, celeste, do juízo investigativo. Tudo isso
baseado em 2.300 tardes e manhãs. É por isso que eles vão fazer um esforço de dizer que essa ponta pequena é o anticristo escatológico. Aí eles têm que sair do contexto de Daniel capítulo 8. Então, para quê? Para justificar o surgimento do movimento. Então, a justificativa está aqui. Eles entendem que é 2.300 anos simplesmente para dar justificativa ao surgimento do movimento. Né? Olha que coisa interessante, ó. Nós estamos aqui no bode, no descendente da ponta pequena, e ele faz atrocidades ali, e a Daniel o Daniel ouve a conversa, e lá é dito que até 2.300 tardes e manhã, nós estamos aqui num período específico. Aí, eles fazem o quê? Vão unir esse acontecimento com Daniel 9, que é 70 semanas, e eles ainda vão unir esse acontecimento aqui à data da saída. Quer dizer, para se manter em pé, tem que fazer um trabalhismo e tem que fazer uma pergunta. Qual data de saída? Porque nós temos pelo menos 3. Temos várias, né? Qualquer pecinha desse quebra-cabeça aí que você derruba tudo. E outra, cai a doutrina inteira. A ideia de um santuário no céu, a modelo do santuário do tabernáculo de Moisés, porque lá é dito que Deus mostrou a Moisés uma maquete. Deus mostrou uma maquete do que era para ser feito e não do que é no céu, né? Então, mas eles acreditam que tem essa divisão de um lugar mais santo e o outro que é santíssimo lá também. Então, eles criam toda uma teoria, tá? Para tentar manter em pé essa ideia deles de 1844, que Jesus não veio, e agora, já que ele não veio, o que a gente faz? Não, mas é que nós erramos, né? Não teve a volta de Jesus, porque nós nos confundimos. É que nesse dia, Jesus passou do santo para o santíssimo. Gente, é um marabalismo que muita gente lá deve estar cansada de tentar segurar. E, para mim, gera mais problemas do que solução esse tipo de entendimento. Por quê? Se Jesus no céu precisa purificar o santuário celeste, você tem um problemão aí. Vários, né? Inclusive um, que se você pensar, não precisa pensar muito para você se perguntar, bom, no céu tem pecado? Né? De novo, vamos voltar à ideia do texto. O santuário aqui é purificado de quê? Porque na doutrina do santuário celeste ele é purificado dos nossos pecados. Então Jesus primeiro, ele acaba a obra de expiação dele na cruz, nessa doutrina ela é insuficiente. Jesus precisa ficar purificando o pecado. Ela vai ser completada lá, né? É estranho. A questão é, quando que Jesus ensinou isso, quando que os apóstolos ensinaram isso, como é que isso lida com Romanos 8:1? Quando Paulo vira para a igreja e diz, nenhuma condenação há, não existe registro. Isso aí. Então, assim, esse santuário celeste precisa ser purificado de quê? A purificação do santuário aqui em Daniel é do sacrilégio, da profanação. Não tem nada a ver com os nossos pecados. A profanação da ponta pequena. Da ponta pequena. Do desolador que apareceria e faria essas atrocidades durante esse período. Então, assim, de fato, é muita forçação de barra, né? Muito, muito complicado mesmo. Apesar de eles tentarem negar essa questão da doutrina da expiação, né? Que não está diminuindo, é só ler. É só ler e comparar com a Escritura Sagrada para perceber que não tem como não chegar a essa conclusão de que a doutrina da expiação ela esteve incompleta até chegar esse evento de 1844, caso essa doutrina deles estivesse correta, né? Mas, pelo que a gente está entendendo e percebendo aqui à luz da Escritura Sagrada, trata-se mesmo de uma grande heresia. E eu queria aproveitar, pastor Adailson, já que a gente está falando da doutrina do santuário, o pastor Kennedy até entrou já aqui numa questão, né, relacionada aqui a pecado. Então, no céu tem pecado, se tem um lugar mais santo que o outro, Jesus está purificando. Mas, assim, essa doutrina, ela não trata, assim, de algumas questões... ela não mexe assim, com algumas questões muito essenciais na teologia cristã? Não dá a impressão que ela toca em temas muito sensíveis e ela acaba por diminuir alguns postulados que o cristianismo histórico sempre defendeu? Não é muito perigosa essa doutrina? Ela não caminha muito ali na linha de uma heresia e de uma heresia grave?
é heresia, a gente não tem nem como falar que não, né? Por quê? Porque se tem uma doutrina que é bíblica, que é a eficácia do sacrifício de Cristo Jesus. Assim, ó, no ato da cruz, Jesus falou o que para o Pai? Está consumado. Ora, espera lá. Consumou ou não consumou? Então, pegando a lógica deles, que em 1844 Jesus não veio, então eles falaram, não, nós erramos. É que Jesus, em 1844, passou do santo para o santíssimo para começar o juízo investigativo, para abrir todos os livros, para analisar, para fazer aquela checagem a respeito de quem pecou, quem não pecou, não sei o quê. Então, isso vai na contramão do que as Escrituras, elas asseguram, tá? Em todas as páginas, que o sacrifício de Cristo foi eficaz. Cristo, de uma vez por todas as leituras das Escrituras vão nessa linha. O próprio Cristo fala, né? Está consumado. O que é teletestai? O que é consumar? Acabou, pronto. O sangue de Cristo é poderoso para perdoar, para purificar. E de uma vez, a Bíblia fala que Jesus Cristo entrou uma única vez. Por quê? Os animais, eles eram constantemente oferecidos, o sangue constantemente derramado. Por isso que tinha o sacrifício da manhã e da tarde, é por isso que tinha os vários sacrifícios lá listado em Levíticos logo no início, o sacrifício pelo pecado, o sacrifício pela purificação, o sacrifício para aquilo. E você tinha o Yom Kippur também, que era onde o sumo sacerdote entrava uma vez no ano, não sem sangue, com sangue nas mãos. Primeiro ele fazia por ele e depois ele fazia pelo povo. Olha que na contramão, Hebreus fala que Jesus não precisou de sacrifício por ele porque ele era santo. Ele é da linhagem de Melquisedeque, sacerdócio perfeito, que vem de cima, né? De uma linhagem que vem dos céus. E ele, com o seu próprio sangue, ele oferece sacrifício a Deus. Então, toda essa linguagem, ela deixa claro que o sacrifício de Cristo, ele é eficaz. Foi de uma vez, ele ofereceu uma única vez. Agora, eu criar uma doutrina que diz que em 1844 Jesus passou do santo para o santíssimo e ele pegou o sangue na cruz. Eu não sei como esse sangue ficou até lá esse tempo todo, para chegar lá no santo do santíssimo e aí fazer aspersão ali, sabe? É uma heresia muito grande, né? Porque você não encontra espaço, você não encontra versículo, você não encontra nada. Você tem que pegar coisas fora da Bíblia. Aonde na Bíblia diz isso? Nem olhando para o Antigo Testamento, nem olhando para o Novo Testamento, você encontra um texto, uma ideia, algo que pelo menos você pudesse construir em cima de uma base sólida para tentar dizer que o juízo investigativo, que Jesus entrou lá, que você não encontra. Então, é uma heresia grande isso aí. Eu acredito que além de uma heresia grande, como o pastor Adeilson disse, é não entender a cruz. Simplesmente isso. É não entender o que acontece na cruz. É não entender que na cruz o Pai esmaga o Filho, como diz Isaías 53:10. Ao Senhor agradou moê-lo. Agradou no sentido de que a justiça de Deus foi plenamente e totalmente satisfeita em Cristo. A punição que a justiça de Deus exigia pelos nossos pecados foi moída na carne dele. O Pai o esmaga. Para mim, essa doutrina é muito ofensiva porque ela diminui aquilo que custou tão caro a Deus, custou tão caro a Trindade, aquilo que foi planejado na eternidade. Então, ela desvaloriza, ela causa um dano naquilo que é mais precioso, na centralidade daquilo que é o Evangelho. Porque na cruz há uma potência de justiça de Deus em punir Cristo de forma total, plenária e eficaz. Não existe mais o que precisa ser feito. A gente vai ver essa leveza da salvação em todas as cartas de Paulo, no evangelho que os apóstolos pregam. É isso aí. O convite à salvação é totalmente leve, já foi consumado. É isso aí. Tem um trecho do livro Grande Conflito, aspas, né?
antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Este é o serviço iniciado quando terminam os 2.300 dias, conforme predito pelo profeta Daniel. Onde Então, você lê isso? Aí, isso é o que está escrito no livro, né? Aí agora a gente lê Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Cristo, depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade no mais alto dos céus. Foi direto. Né? E outra, Paulo, a gente não encontra essa ideia de no céu 2 compartimentos. Paulo fala que conhece um homem que foi até o 3º, ou 4º, ou 2º céu. Essa é a linguagem que ele usa quando ele vai falar de Deus. Mas ele não tem, olha, eu conheço um homem que foi até o Santíssimo. Mas não, eu conheço um homem que foi até o Santo. Não tem essa linguagem. Essa linguagem não tem nos evangelhos. Você não encontra espaço Isso aí, nenhum. meus irmãos. Gente, o tempo passou, né? Tempo passou, graças a Deus pelo programa de hoje. Acho que foi um tema muito importante, muito esclarecedor de ser falado e comentado por nós, né? De fato, toda vez que qualquer doutrina mexe em questões essenciais da teologia cristã, vale a pena ser aprofundada, né? Porque é muito perigoso tentar diminuir qualquer coisa da obra do Senhor Jesus Cristo, né? É isso, nós estamos chegando ao final do nosso programa Texto e Contexto de hoje, onde tratamos sobre a profecia de Daniel capítulo 8, que falou das 2.300 tardes e manhãs. E você viu aqui uma interpretação bíblica, um esforço aqui de fundamentar toda a interpretação à luz daquilo que o texto sagrado diz para a gente. E aí, caminhando para o final, queria pedir para o pastor Adailson apresentar um desafio final àqueles que nos acompanharam até aqui e, na sequência, que o pastor Kennedy orasse por nós. Eu queria desafiar você, irmão, que assistiu esse programa e que, de repente, ainda paire alguma dúvida, né? O meu desafio é que você reveja esse programa, assista de novo. E mais ainda, se ainda continuar algum tipo de dúvida, que você entre em contato aqui com a igreja, com a direção do programa, para que, já que a gente não tem tanto tempo aqui para a gente tratar, discorrer de uma maneira mais metodológica para tratar esse assunto, então eu queria desafiar você a entrar em contato com a direção do programa. Olha, ainda eu tenho dúvida, eu queria ser esclarecido um pouco mais, e o programa vai até você e vai, junto com você, estudar, talvez num tempo melhor e maior, para que todas as dúvidas sejam sanadas e tiradas, né? A luz do Espírito Santo, a iluminação dele, que nos ilumina na verdade das Escrituras, eu faço esse desafio para você. Amém. Vamos orar. Maravilhoso Pai, graças te damos. Obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado por mais uma vez, Senhor, diante da tua palavra, revelar-se a nós como soberano da história, como Senhor dos fatos, dos grandes reis, dos grandes impérios, mas também revelar ao seu povo, através das Escrituras, que o Senhor cuidou também e cuida de controlar os detalhes da história. Deus Santo, nós pedimos a Ti que aquilo que nós aprendemos aqui, Senhor, nesse encontro, seja selado em nosso coração, que os nossos olhos estejam cada vez mais iluminados pelo Teu Espírito Santo, de acordo com aquilo que a Tua palavra nos ensina. Obrigado por Tua graça, por cada irmão e irmã que participa conosco. Que o Senhor os abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado, pastor Kennedy, pastor Adailson, por essa boa conversa bíblica no programa de hoje. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Nós estamos chegando ao final desse programa Texto e Contexto. Na próxima semana, continuaremos falando sobre as profecias do livro do profeta Daniel. E vamos comentar sobre a profecia do capítulo 9. Vamos falar aqui sobre as 70 semanas de Daniel. Inclusive, essa profecia das 70 semanas também nós acabamos aqui de falar no final do programa sobre a visão que julgamos equivocada sobre as 2.300 tardes e manhãs. E uma das bases dessa visão equivocada também tem a ver com uma datação ligada à profecia das 70 semanas, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso também
na próxima semana. Então não perca esse programa sobre a interpretação de Daniel, capítulo 9. Agradeço a você que tem nos acompanhado. Nós temos visto algumas fotos aqui durante esse mês de gente que tem acompanhado o programa Texto e Contexto e tem tirado aí uma selfie assistindo o programa. Nós agradecemos a todos vocês que têm acompanhado o programa Texto e Contexto, têm participado, né, colocando comentários, que se inscreveu no canal, enfim, continue fazendo isso, continue mostrando que você está acompanhando o programa Texto e Contexto. E a gente tem a alegria de, nesse momento aqui, estar apresentando alguns desses nossos irmãos e irmãs que têm acompanhado o nosso programa. Deus continue abençoando a sua vida e até a próxima semana, se Deus permitir, com a graça dele.